Vamos lá, vamos voltando. Isso aí, vamos chamando o pessoal. Ver se a gente consegue aí retomar o pessoal para a gente fazer umas perguntas. Vamos lá. Conseguiu, Renato. Mas já passou 1 hora, nem notei. Achei que Passou tinha sido rápido. 15 minutos. Então, vamos lá retomando um pouco daquilo que a gente estava falando antes da gente voltar para as perguntas, né? A gente está falando sobre justamente essas realidades do dom do Espírito Santo, quando muitas vezes ele vem sobre pessoas, vamos dizer, que a gente não espera. Né? O exemplo que eu estava citando era do centurião romano. Aquele homem que, mesmo sendo pagão, né, aquilo que ele disse ficou perpétuo por toda a história da igreja na Santa Missa. Um homem pagão, mas que demonstrou ali um dom muito grande de fé, um dom de fé, né? Um dom também do entendimento de quem era Jesus, de uma sabedoria a respeito de Jesus, melhor dizendo, ele percebia aquela realidade do alto, que Jesus tinha poder. Então a gente vê que ele fala aquilo ali inspirado pelo dom do Espírito Santo. Né? Não é à toa que ele fala sobre justamente Jesus reconhecendo a sua indignidade, a sua pequenez. Ele tem aquela característica tão importante para que o dom do Espírito venha, que é a humildade. Sem a humildade, não podem os dons serem acolhidos? Dificilmente. Um coração orgulhoso, soberbo. E é por isso que Nossa Senhora diz, né, de uma forma muito bela, magnífica, né, justamente que o Senhor olhou para a humildade de sua serva. O Senhor olhou para a humildade de sua serva, olhou para aquela mulher, sendo uma mulher tão simples, tão singela, justamente um grande exemplo de humildade. Ele concedeu a ela todos os dons do Espírito Santo. Por isso ela era cheia de graça. Né? Então, esse grande exemplo de Nossa Senhora, e vamos chamando o pessoal, né? E a gente tem outros exemplos também, o exemplo também daquela mulher que era pagã, que estava com a filha enferma, né? Aquela mulher cananeia, que se aproxima de Jesus para pedir a cura da sua filha, a libertação da filha dela, e o que Jesus diz a ela? Mas não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. A mulher diz uma coisa que surpreende Jesus. Jesus encontrou a fé dentro dela através daquelas palavras. Ela disse por ela mesma aquelas palavras? Não. Ela recebeu o dom de Deus, o dom do entendimento, para poder, diante das palavras de Jesus, acolher no seu coração com toda singeleza e humildade e poder dizer algo que ninguém esperava. Né? Até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. E Deus viu a fé naquela mulher. Então são muitos exemplos que a gente tem assim, e também o Vitor colocou aqui alguns exemplos a respeito até mesmo dos filósofos. A gente pode ver nos filósofos também alguns que se debruçaram em relação principalmente à humildade, né? Aqueles filósofos que não conheceram a palavra, que não conheceram o Deus verdadeiro, mas que transmitiram uma realidade a respeito de coisas elevadas de uma forma muito bela. A gente tem um exemplo de Sócrates, a gente tem um exemplo de Platão, de Aristóteles, que justamente os santos católicos, né, grandes santos, teólogos, filósofos como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, se baseiam justamente no estudo desses grandes homens para poder desenvolver o seu aparato filosófico e teológico. Então a gente vê que é possível, sim, tirar, né, até mesmo de ateus, realidades que a gente não espera, palavras que a gente não espera, e que vem justamente de uma iluminação do Espírito. E mesmo que eles não saibam, né? Interessante isso, mesmo que eles não saibam, mesmo que eles não tenham pedido, o Espírito Santo vem de uma forma muito sutil no coração humilde. Mas é muito importante isso. A questão-chave para que o Espírito Santo possa manifestar, né, os seus dons, a sua graça, é um coração simples, um coração humilde. Vamos lá, Renato. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uma pergunta da Glória aqui. Qual a principal diferença entre o entendimento e a ciência? Né? Aquilo que a gente estava falando, esses três dons são muito parecidos. Né? São muito parecidos os três dons. A gente fala sobre sabedoria, a gente fala sobre conhecimento, a gente fala sobre entendimento. Mas a gente vê que a distinção entre os três se baseia
principalmente na forma de exercer cada um. A gente falava, por exemplo, da sabedoria, a sabedoria que partia dessa experiência do amor de Deus para poder justamente elevar o espírito, né? Elevar esse nosso entendimento, essa nossa compreensão, nosso coração para Deus e poder colher dessa sabedoria. Então, a sabedoria tem como meio para se chegar o amor e finalidade o amor de Deus, né? Então, parte desse princípio tem com essa finalidade, esse objeto. O entendimento, ele justamente passa por essa realidade de compreender aquilo que foi revelado pela fé aos homens. Então, é um dom que se liga à fé para poder levar ao coração e à mente humana o entendimento sobre essas realidades. Então, a inteligência, como dom do Espírito Santo, parte justamente desse conhecimento das realidades de fé, da doutrina da igreja, das Sagradas Escrituras. Era aquilo que faltava nos discípulos, a maioria deles, para compreender o que Jesus dizia, que muitas vezes eles chamavam Jesus à parte e diziam: Senhor, explica ali o que o Senhor disse, que a gente não entendeu, não. E Jesus precisava, né, assim, se debruçar e explicar mais esmiuçadamente para aqueles que ele escolheu, né? É interessante. E aí a gente vê isso. E o dom de ciência parte justamente dessa realidade, o conhecimento da realidade criada, podendo ver Deus presente ali e podendo justamente falar sobre Deus a partir da realidade criada. É a criação, vendo a criação, poder chegar até o Criador. Então a ciência parte desse princípio. Então a gente vê que existe uma certa distinção, embora sejam muito semelhantes as três, tem uma ligação, cada uma passa de uma para a outra, mas a gente vai ver também os demais dons do Espírito Santo, né? O dom de conselho, o dom de conselho passa por também a ciência, passa pelo entendimento, e cada um tem uma ligação com o outro dom, mas também tem as suas distinções. Então a gente vê que a distinção está ligada à forma de compreender, de experienciar, de entender o objeto de cada um. Sempre a finalidade está voltada para Deus, né? É a finalidade última dos dons, mas passa por caminhos diferentes, né? Uma passa pelo caminho, vamos dizer, propriamente mais arraigado do amor, outra passa pelo caminho da fé e do compreender os princípios da fé, e outro passa pelo caminho do olhar a realidade criada, do ver naquilo que foi feito por Deus e ver nos fatos que acontecem, ver Deus presente e como aquilo me leva para Deus, levar outras pessoas para Deus. Então, acho que ficou compreensível, né? Essa distinção que existe aí. Vamos ver aqui uma pergunta que colocaram aqui no comentário. Nossa irmã Cidicléia colocou aqui. Os 7 dons do Espírito Santo estão subdivididos. Por exemplo, o dom do discernimento está associado ao dom do entendimento. Então, seria uma distinção a mais em relação à questão, o dom do discernimento, né? Seria voltado mais para a questão dos carismas, né? O carisma do discernimento dos espíritos. Mas, como disse, os dons eles são muito amplos. E aí tem essa ligação, sim, né, com o entendimento, o dom do discernimento, com a capacidade de compreender, mas está muito ligado também à sabedoria, né? Está muito ligado à sabedoria, o discernimento que faz com que a gente tenha um olhar diferenciado, e aí passa por também o dom de ciência, que é a capacidade de ver e poder discernir. Então está tudo muito ligado um no outro. Mas a gente vê que a sabedoria, como a gente viu em Salomão, passava daquele princípio de saber discernir entre o bem e o mal, porque passa pelo amor. Então, no amor, eu já procuro fazer aquilo que agrada ao amado, né? Então, eu procuro fazer o bem e procuro evitar o mal. E aí, caminhando progressivamente, procuro o que é melhor, ainda mais elevado. Não sei se... Parece que Salomão utilizou do dom da ciência para pedir o dom da sabedoria. Eu acho que ele viu, né, toda a responsabilidade, né, que ele tinha e todo o poder, a ação de Deus ali na história dele. Né, e daí ele pede essa sabedoria para poder conduzir. Acho que Na verdade, um pouco mesmo. em relação aos dons, existe essa proximidade, um vai ligando o outro. Mas a gente vê que uma coisa ali muito clara em Salomão, e que com o passar do tempo, infelizmente, lá para frente, Salomão perde um pouco disso, é a humildade, né?
o princípio da humildade que faz com que ele reconheça ali que ele é muito jovem, que ele não tem experiência, que é um povo vasto, um povo muito grande. Então ele passa por todo esse contexto para poder entender, eu sou muito fraco, eu sou muito frágil, diante de uma realidade tão grande. E o que eu preciso é de muita sabedoria. Assim também como, por exemplo, uma mensagem que eu vi hoje de manhã, que até um padre colocou no grupo, e eu compartilhei com uma pessoa, o exemplo de um seminarista. O seminarista estava de férias, né? Aí foi fazer uma pregação ali na igreja, né? E ele estudou, fez todo aquele processo, se debruçou sobre a Bíblia, foi estudando, foi anotando, anotou para lá, anotou para cá, pegou um monte de texto bíblico e estava bem seguro do que ele iria falar. E aí como é que ele sobe para falar lá no ambão? Ele vai, sobe, mas cheio, estava, entendeu? Um peito estufado, todo orgulhoso, porque ele tinha estudado, porque ele tinha se preparado, porque ele sabia ali cada coisa, né? E justamente ao ir falando, ele ia se embaralhando nos textos, não conseguia mais ver a ligação de um para o outro, ficou tudo enrolado. E aí, quando terminou, ele saiu de que forma daquela pregação? Ele saiu humilhado, ele saiu envergonhado, porque ele não conseguiu, né, justamente fazer aquilo que eles pretendiam fazer, porque ele estava tão empavecido, tão orgulhoso, tão cheio de si mesmo, que isso acabou prejudicando a ele, justamente gerando esse bloqueio, porque ele precisava do Espírito Santo para iluminar ele naquele momento. E o Espírito Santo só vinha um coração humilde. E aí no final, o rapaz que estava trocando lá violão, né, naquele momento da pregação, ele disse, se você tivesse entrado assim para fazer a pregação, você sairia da forma que você entrou. Ou seja, se ele tivesse chegado à pregação humilhado, né, reconhecendo sua pequenez, sua fragilidade, ele sairia de lá todo feliz, todo orgulhoso, né? Então é interessante para ilustrar um pouco sobre essa questão também desses dons, né? Mas vamos lá aqui ver o que, que tem mais. Pergunta da Miriam. Dentro dos dons falados hoje, observamos a presença das virtudes teologais. Não sei se foi uma Sim, afirmação, uma pergunta. porque colocou 2 pontos. Vemos, acho que ela é uma afirmação, né? A gente vê a presença das virtudes teologais. Né? De modo especial, a gente viu 2 delas, né? Que foi justamente a virtude da fé, né? E a virtude do amor. De modo mais explícito, essas 2 virtudes. É uma pergunta da Milene. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Essa é uma questão antiga, né? Uma questão que se fala muito. Sobre blasfemar contra o Espírito Santo, que seria o único pecado que não teria perdão, né? Jesus diz, olha, todo pecado tem perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. E é o que vem a ser propriamente esse pecado contra o Espírito Santo, Renato? O que será? E aí, o que é que você me diz? Opa, peraí. O senhor repete aí que eu estava aqui perdido nos comentários. Então, vamos lá, mas eu vou logo dizendo. Então, o pecado a blasfemar contra o Espírito Santo seria justamente quando Jesus acusa a respeito disso e diz, olha, esse pecado não tem perdão, foi um momento justamente em que os fariseus atribuíram aquilo que Jesus fazia como sendo obra de Satanás, obra do príncipe dos demônios, né? Então, justamente eles atribuíam algo que vinha de Deus a uma realidade que vinha do inimigo. E que justamente o pecado contra o Espírito Santo é você atribuir aquilo que é ruim a uma realidade boa e aquilo que é bom a uma realidade ruim, né? Nesse caso, em relação às coisas de Deus. Por exemplo, você dizer que a Santa Missa é uma besteira, é uma baboseira, é um negócio sem valor, desprezível. Se você diz isso, você está pecando contra o Espírito Santo. Né? Porque ela parte justamente desse princípio do orgulho, do achar que eu tenho uma resposta, do que eu sei de tudo, e que justamente aquilo dali é uma realidade qualquer. Então, o ter esse orgulho no coração é o que faz com que justamente a pessoa acabe pecando contra o Espírito Santo. Que é essa capacidade de não conseguir o coração da pessoa, a alma da pessoa receber o perdão de Deus. Por exemplo, quando a pessoa se acha que não tem pecado. Quantas pessoas a gente conhece que dizem assim, não tenho pecado não, né? Eu não tenho pecado, não preciso me confessar,
não preciso de perdão, da absolvição do Padre. Então, quando a pessoa diz isso, Renato, e ciente de que ela tem pecados, e diz que não tem pecado, e que realidades que são pecaminosas diz que não é pecado, ela está pecando contra o Espírito Santo. Não que, vamos dizer assim, Deus não perdoe aquela pessoa, né? Não é a questão, não é que Deus não perdoa. A questão é que a pessoa não se deixa perdoar por Deus porque ela não se acha pecadora. Entendeu? Era isso que eu ia perguntar ao senhor. A gente teve o exemplo de pessoas que se dizem satanistas e tal, e praticam o ocultismo. A gente já ouviu falar na tal da missa satânica, alguma coisa assim, que seria o contrário da missa, né? O do escarnecer sobre a Eucaristia, né? O profanar a Eucaristia. Então, esses seriam pecados também, né? Que se encaixariam. Declaradamente. Aí a gente vê declaradamente que a pessoa está atribuindo aquilo que é mal como uma realidade que é boa para a pessoa. E aquilo que é bom, as coisas que vêm de Deus, como uma realidade má. Né? Ela está trazendo a condenação para ela. É o pecado contra o Espírito Santo, a pessoa não acolhe. Mas o pecado no Espírito Santo também pode vir de uma pessoa que está dentro da igreja, de uma pessoa que se confessou. Né? E de que forma? Quando a pessoa não se reconhece perdoada de seus pecados, quando a pessoa não se reconhece perdoada de seus pecados, ela acaba caindo no pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ela desacreditou do perdão de Deus. Ela, mesmo se confessando, ela olha para si e não se acha perdoada. Acontece muito isso, infelizmente. Mas é justamente que a pessoa está se autocondenando, mesmo tendo recebido o perdão de Deus. Infelizmente, Padre, isso acaba assim. entra naquela questão de escrúpulo, acho que é mais ou menos essa palavra, não é isso? Isso. Entra nessa realidade de uma pessoa muito escrupulosa, né? Que faz com que essa pessoa, justamente, ela não consiga se abrir ao perdão de Deus, à misericórdia de Deus. E como ela não se abre a isso, dificilmente a misericórdia consegue chegar até ela. Porque ela não se abre, ela não aceita que ela foi perdoada. Né? Ela não se abriu para isso. E por outro lado também, Renato, o fato da pessoa, vamos dizer assim, dizer também, eu vou pecar e depois vou me confessar. Eu vou fazer isso aqui é besteira, depois eu me confesso. Isso atenta contra o Espírito Santo também, atenta contra a misericórdia de Deus. E aí mesmo a pessoa se confessando, se ela peca com frequência, se ela cai várias vezes no pecado, e ela vai fazendo com que o coração dela vá se endurecendo cada vez mais, ao ponto de ela não conseguir mais se deixar perdoar por Deus. Né? É o exemplo que o padre, até citava outro dia, o exemplo que o padre Pedro tinha falado, numa live, que ele dizia, por exemplo, uma pessoa que viveu a sua vida toda pecando, e chega no final da vida você a acreditar, pode aquela pessoa, né, ser perdoada, pode aquela pessoa se arrepender, mas dificilmente uma pessoa que viveu uma vida de pecado, viveu caindo voluntariamente no pecado várias e várias vezes, dificilmente aquela pessoa no final da vida, o coração está tão, vamos dizer, penetrado no pecado, tão endurecido no pecado, que aquela pessoa não consegue dizer não mais para ele. E acaba sendo entregue nos braços do inimigo, né, nos braços da condenação. Infelizmente. Por isso que é importante esse caminho, né, o caminho de conversão, o caminho de fugir dos vícios, de fugir de tudo aquilo que é mal, de procurar as virtudes, de procurar o que é bom, não só porque são realidades proibidas, as realidades más, não só porque é uma regra da igreja, é porque o caminho do pecado ele leva à infelicidade eterna, ele leva à destruição eterna, ele leva ao mal eterno. Então, as pessoas não despertam para isso, só veem isso, não, é porque a igreja, né, prega sou contra isso, é porque a igreja fala, e é uma coisa tão boa, e é uma coisa tão não sei o quê, as pessoas acabam justificando, às vezes até dessa forma. E justamente fazendo isso, o que é que a pessoa está fazendo? Ela está se deixando levar pelaquela sedução do pecado, e consequentemente aquela pessoa ela vai se tornando viciada naquele pecado, como um vício que a pessoa tem do ponto de vista material numa droga, cocaína, crack, né, no álcool, a pessoa também pode cair num vício do pecado. E dificilmente uma pessoa que vai pecando, se abraça, dorme com o pecado, vive agarrado com ele, dificilmente essa pessoa vai chegar ao ponto de querer se desprender dele.
Não. Então, acaba sendo nessa beira em relação ao pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo quer perdoar, o Espírito Santo quer dar sua graça, mas acaba sendo bloqueado. Entende? Eu Aí lembro de acaba uma achando. gravura, lembro de uma gravura que eu vi uns anos atrás, que era uma pessoa, uma menininha, indo se confessar e levando o seu pecado, pegado pela mão. O pecado era um bicho horrível, tinha um laço rosa, né, na cabeça do pecado, que era para tentar fazer o pecado ficar bonitinho, né? Mas aí acontece muito isso. O pessoal acha que é normal, né? Ah, não, isso é normal. E esse normal vai se grudando mesmo na vida da pessoa. Exatamente, Renato. E aí a pessoa vai atribuindo aquilo que é mal, aquilo que é destrutivo, vai atribuindo a uma realidade boa. Entendeu? Vai invertendo as coisas. E ao fazer isso, a pessoa acaba blasfemando contra o Espírito Santo. Dizendo, por exemplo, tão chata a missa. A missa é a mesma coisa sempre. A missa não sei o quê. A pessoa fazendo isso, ela está seguindo no caminho da blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo que a missa é ruim, e ir para a balada, e ir para, né, vamos dizer, ali o bar, cachaçada, para ir para uma roda de amigos onde todos estão usando droga é uma coisa boa. Né? Essa é a inversão de valores. Aham. A Cid Cleia perguntou: como podemos descobrir o nosso dom dentro da igreja? Pois há muito tempo participo da igreja e ainda não sei qual o meu dom, né, na igreja, como serviço, eu acho, né? Exatamente, sim. Como eu disse, né, nós recebemos vários dons da parte do Espírito Santo. A gente recebe muitos dons, graças, carismas. E como é que a gente vai descobrir o nosso dom? É uma pergunta muito pertinente. Na verdade, a gente descobre o nosso dom a partir daquele princípio: humildade, amor e serviço. É nessa dinâmica que a gente vai percebendo como vai se aflorando os nossos dons. Os dons que principalmente a gente tem dentro de nós. Foi o exemplo, a gente tem um exemplo de Santa Teresinha, né, Renato? Santa Teresinha, ela dizia: o que é que eu vou ser na igreja? Né? Porque eu queria ser missionária, eu queria ser padre, eu queria ser isso, monja, eu queria ser monja contemplativa, eu queria ser missionária. Então ela quer ser várias coisas, mas ela descobre que o mais importante e aquilo que é mais essencial em todo o corpo é o coração, né? Então no coração, na igreja eu quero ser o coração, eu quero ser o amor. Então, aí é que a gente vai descobrindo os nossos dons. Na medida em que a gente vai, na humildade, se abrindo para o amor de Deus, se abrindo para o amor ao próximo, e a gente vai fazendo aparecer a dinâmica dos dons. Mas é importante que a gente também procure clamar a Deus, suplicar. Então, aquilo como a gente recordava o exemplo de Santo Tomás de Aquino. Ele estava com dificuldade no entendimento sobre algum tema de teologia, que ele estava escrevendo na Suma Teológica, aquele tratado profundíssimo, belíssimo, de fé. E sobre tudo ele tratou ali. Então o que é que ele fazia? Se debruçava sobre a cruz, se debruçava sobre meditar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fazia isso, então vinha a revelação. Ele revelava a partir do dom do entendimento aquilo que eram as realidades de fé. Então, quando a gente sentir dificuldade, dizer: meu Deus, eu não sei qual é o meu dom, eu ainda não descobri quais são os meus dons, eu acho que eu não tenho nenhum dom. Alguma pessoa pode até dizer, né? Eu acho que não tenho nenhum dom. Então, quando é que eu vou descobrir isso? Na medida que eu faço esse processo de exercício. Na humildade para com Deus, busco a Deus, entrego-me nas mãos dele, clamo por ele, para que ele venha ao meu coração, para que ele venha à minha alma. E daí ele vai mostrando. Ele vai fazendo com que os dons apareçam a partir do servir. Porque os dons, os carismas, eles estão a partir dessa perspectiva para o outro, né, para o próximo, para o serviço da igreja. Então, nem todos foi dado, por exemplo, a vocação para ser padre. Nem todos foi dada a vocação para ser religioso. Nem todos foi dada a vocação para ser esposo e esposa. Nem a todos foi dado o carisma, vamos dizer, da pregação, né? Nem a todos foi dado o carisma do discernimento dos espíritos. Mas o que a gente deve fazer? Deve suplicar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Por isso que toda oração que a gente faz, a gente invoca o Espírito Santo primeiro, para que ele venha trazendo seus dons e dando aquilo que é necessário para que a gente possa, né, conduzir aquele momento de oração. Então, o mais importante está
na humildade, nessa disposição ao amor e ao serviço que a gente precisa se dispor e, ao mesmo tempo, se desafiar. Porque muitas vezes a gente se acha incapaz. A gente se acha incapaz de fazer alguma coisa. A gente acha incapaz de falar sobre a palavra de Deus. A gente se acha incapaz de muitas coisas. E aí, quando a gente vai se desafiando, quando a gente vai se colocando, por exemplo, quando o Renato começou a cantar, hein, Renato? Como era? Era dificuldade, né? Pô, nossa, foi pela misericórdia divina. Não foi por outro meio, não. E como foi Eu, que você assim, descobriu que tinha esse dom? Como foi que você descobriu que foi? cantando, tive que aceitar o primeiro convite, né? Acho que as pessoas às vezes confundem a questão do serviço e o dom, né? O dom, ele vai complementar o seu serviço, o que você se dispõe a fazer, né? Então, às vezes a pessoa é chamada para algum serviço na igreja, ou então confunde que alguém que canta tem o dom e eu não tenho, ou alguém que vai ler tem um dom e eu não tenho. Então, às vezes se confunde com o serviço, até o serviço litúrgico, né? Então, tem pessoas que só vão à missa participar na missa lá na bancada, né? E tem aqueles que vão à missa e vão participar com um serviço mais ativo, né? Um serviço de caridade para com os irmãos. E daí muitas vezes eu noto que as pessoas que ficam na banca acham que não tem o dom, né? Ficam porque não está lendo, ou porque não está cantando, ou porque não está servindo lá junto do lado do padre, né? Acha que não tem esse dom. Então, às vezes, não tem o dom. Aí confunde um pouco a questão do serviço. E às vezes também acontece de o padre chegar e dizer: vamos, fulano, né? Vamos fazer isso aqui. Ah, gostaria que você me ajudasse nisso outro. Ah, padre, mas eu não consigo. Ah, eu tenho pouco estudo para isso. Ah, eu não tenho coragem, eu sou muito tímido. Então a gente vai meio que fechando as portas, né, para que o Espírito Santo trabalhe, né? Então aquele dom que possivelmente eu tenho lá vai ficando meio que embutido lá, né? Não vai nascer, não vai florescer, né? Ele não fica robusto, né? E aí eu noto, penso que não tem, né? Muitas pessoas vão achar que não tem. Eu acho que já respondeu até a pergunta da Vânia, né? Como eu posso descobrir e trabalhar os dons que tenho, né? Acho que isso eu falou já diz tudo, né? A gente tem que estar Exatamente. aberto. Exatamente. Mas é interessante, Renato, esse princípio, a humildade sincera e verdadeira, a gente acha que humildade, algumas pessoas pensam que humildade é o quê? Ah, dizer, eu não sei fazer isso, eu não sou digno de fazer isso. Isso é falsa humildade. Isso é mais uma covardia, na verdade. Que a gente tem muito disso. Poxa, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso na minha vida. Mas se, né, o padre está chamando, mas se fulano me chamou, eu vou colocar em oração, né, humildemente diante de Deus, e vou pedir a Deus o discernimento. Olha só, né? É diferente. Você dar uma resposta movido por apenas um impulso de medo e de covardia, de você, na sua humildade, dizer, olha, eu vou rezar para ver o que Deus me diz. E na oração você procurar o amor de Deus acima de tudo. E perceber se Deus realmente está lhe chamando, mas não só se Deus está chamando, mas também você vê se existe a necessidade, meu Deus. O Senhor me chama para isso, tem essa necessidade na igreja, eu vejo que está faltando isso. Mas, meu Deus, eu tenho tanto medo, Deus, eu me acho tão incapaz. Então a pessoa coloca isso em oração, mas ao passo que Deus vai falando ao coração e dizendo: vai, meu filho, vai, minha filha, coragem, não tenha medo, né? E aí quando a pessoa sente esse amor de Deus, né, no coração, sente essa voz de Deus falando na intimidade, a pessoa gera no coração uma coragem de dizer: eu quero. Não que eu quero exercer tal cargo, não que eu quero fazer isso ou aquilo outro, mas eu quero o quê? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu me senti tão amado por Deus. Como eu posso corresponder a esse amor? Eu preciso fazer algo. Né? É bonito quando a gente vê isso, nessa experiência do amor. Mas vamos lá, ver se tem mais Tem aqui. ainda outra pergunta da Cidicleia. Rejeitar o batismo de um cristão, ou seja, já foi batizado na Igreja Católica e por mudar de religião rejeitou o batismo. Isso é uma blasfêmia ao Espírito Santo? Na verdade, isso se chama apostasia, né? Apostasia que significa abandono da fé. Uma apóstata é uma pessoa que renegou a sua fé e partiu para um outro lado.
né? E aí essa pessoa, ela se tornou apóstola porque ela renunciou à sua fé e ela está nesse processo de distanciamento de Deus, né? Embora a gente não saiba qual foi a natureza, qual foi a situação, mas ela acaba tendo um certo distanciamento e acaba justamente tendo um prejuízo muito grande para o lado da sua fé. E se ela quiser voltar para a Igreja Católica, ela precisa fazer um processo de readmissão na igreja. Né? Às vezes a gente acha que não, a pessoa foi e veio para depois só ia vir para a missa, depois só ia se confessar. Não, não é bem assim. Claro que na confissão o padre vai passar as orientações para uma pessoa que aconteceu isso, porque a pessoa precisa de alguma forma professar a sua fé. Antes a gente pedia que isso fosse público, aquela pessoa durante uma celebração, publicamente ela fosse readmitida e ali ela fizesse a profissão de fé, para que toda a comunidade soubesse que ela estava sendo readmitida à Igreja Católica. Né? Então precisava passar por esse processo. Então acontece um processo de grande prejuízo espiritual para a pessoa que renega a sua fé católica, onde na Igreja Católica Nosso Senhor deixou todos os meios necessários para justamente a pessoa alcançar a graça da salvação e da santidade. Contudo, a gente não sabe qual foi a natureza e a situação que levou a pessoa a fazer isso. E aí o Espírito Santo pode tocar aquela pessoa e conduzir aquela pessoa de alguma forma para aquele momento, daquela situação, e depois fazer com que ela retorne trazendo uma lição, trazendo uma aprendizagem muito diferente. Então, a princípio, a resposta é essa, mas a gente precisa ver qual a natureza, a situação que levou a pessoa a isso, se foi uma fragilidade, porque geralmente é por fragilidade humana que a pessoa faz isso. Ah, porque passou por uma situação vergonhosa na igreja. Ah, porque não se sentiu bem acolhida. Ah, porque teve um problema com o padre. Ah, porque teve um problema com o sincrano, com o fulano. Acontece mais dessa natureza humana. E que justamente quando a gente deixa o humano conduzir, aí a pessoa acaba. Não, pode falar, Fábio. Então, quando a pessoa se deixa levar muito pelo humano, ela acaba não, na verdade, vivendo segundo a vontade de Deus, segundo a preocupação. Se Deus permitiu que eu vivesse isso, então Deus está me ensinando algo, Deus quer me mostrar um caminho, uma realidade que eu não conseguia ver. Então a pessoa se baseia na vontade de Deus e se orienta a partir disso. Diferente se a pessoa deixa, né, a fé, deixa por razões, enfim, humanas, razões materiais, razões voltadas muito para os aspectos humanos, a pessoa está deixando que a sua vontade humana prevaleça. A pessoa está deixando com que qual a vontade que vai na sua frente está sendo a sua própria vontade, seus próprios interesses. Então acaba prejudicando muito nesse sentido de Renato. Não, eu ia só dar o exemplo de que às vezes a pessoa é batizada quando criancinha e aí a família não assume a responsabilidade, né, da educação na fé. E daí cresce afastado e encontra um caminho aí que desemboca para outra igreja, outra religião. Então, às vezes acontece muito isso. É verdade, Renato. Esse é um ponto muito sério que a gente tem do ponto de vista do catolicismo no Brasil. É uma realidade que a gente tem de muitas pessoas que são batizadas, mas poucas pessoas que, na verdade, são católicas de fato, né? Nunca conheceram a fé de fato, nunca tiveram essa oportunidade. Como a igreja confia aos pais e os padrinhos esse cuidado de fé, muitas vezes acontece esse desleixo, e a pessoa acaba não sendo culpada disso, né, diretamente, mas a pessoa assume sim uma certa responsabilidade diante daquela decisão. Só que, claro que é atenuada, né, o seu pecado, o seu erro é atenuado justamente pelo fato de que ela não teve as condições necessárias para desenvolver a sua fé. E é por isso mesmo que até o padre pode dizer não a um batismo. Se ele vê que não tem condições daquela criança crescer na fé, daquela criança ter um auxílio necessário para desenvolver a sua fé católica, pode dizer, eu não vou batizar, porque não tenho as condições necessárias. E isso não é pecado. Né? Não é pecado a pessoa dizer que não vai batizar, porque justamente o que adianta aquela criança ser batizada, receber uma graça tão grande, mas aquilo só servir para uma bebedeira lá que os pais vão fazer e que depois não vai se reduzir somente a isso. Né? Infelizmente a gente tem essa realidade triste, né, que acaba fazendo parte do nosso contexto, que a gente está tentando, com o passar do tempo, e corrigindo. Né? O curso de pais e padrinhos são para ajudar a esclarecer um pouco dessa responsabilidade, dessa necessidade, mas a gente vê que acaba justamente voltando o batismo, muitas vezes, a uma realidade de festa, de presente, de coisas dessa natureza. Né?
E isso se aplica aos outros dois sacramentos de iniciação também, primeira comunhão e crisma, né? A Verdade, Renato. Maria Bela. Oi? Vamos, antes de abrir aqui para as perguntas do comentário, a gente pegar as perguntas que foram passadas antes, para Sim, ajudar aqui, sim. né? A gente teve a da Miriam, que já tinha sido respondida. A gente tem aqui da Amanda. Qual dom devemos pedir para que possamos aceitar os planos de Deus? Né? É interessante essa pergunta. Então, mas acima de tudo, o que a gente deve pedir para a gente aceitar os planos de Deus, na verdade, a gente deve pedir um coração humilde. Né? Eu acredito que seja um coração humilde e depois também um coração sábio, para que se deixe conduzir por Deus. Mesmo sem entender às vezes, porque a sabedoria não é entender, não é compreender, mas a sabedoria é perceber o amor. Então, respondida a questão, a pergunta, seria a humildade e o dom de sabedoria. Vamos lá, próximo. É certo dizer que através do dom do entendimento enxergamos com os olhos de Deus? Então, sim, é mais ou menos desse princípio, porque a gente traz esse entendimento do alto, né, essa compreensão das realidades de fé e da nossa doutrina. Então a gente que acaba trazendo um pouco da visão de Deus para a nossa fé e conseguindo passar essa visão também para o outro, mas, vamos dizer, esse enxergar de Deus estaria mais ligado à ciência, na verdade, porque seria esse enxergar de Deus nas questões práticas do dia a dia, né? Mas que também passa pelo entendimento, esse enxergar de Deus do ponto de vista da fé, da doutrina. Qual a diferença entre um talento e um dom espiritual? Um talento parte justamente da própria pessoa. Um talento é algo que a pessoa nasceu com aquilo, mas que é uma coisa natural na pessoa. Nós vamos dizer, uma pessoa tem o talento para cantar, né? Natural. A pessoa desde criança para tocar. Aquela criança, gente, já começou sem saber nota no piano. Então a criança tem um talento que é natural. Um dom é a realidade, como a gente diz, que vem do alto. Né? Um dom é a realidade que vem de Deus, da parte de Deus diretamente, um dom espiritual, e que, claro, se há talentos ali, ajuda, contribui, mas, contudo, os talentos é uma realidade, vamos dizer, uma faca de dois gumes. É uma realidade muito boa, né? Os talentos são muito bons para a vida da pessoa, para exercer também para com o próximo, contudo, o talento para algumas pessoas pode levar ao orgulho muito facilmente. As pessoas, por serem consideradas uma pessoa talentosa em relação à parte de ciências, na astronomia, né, na música, e por ser muito talentosa nisso, a pessoa se envaidece demais, desde criança foi injetado nela aquele envaidecimento que aquela criança vai se tornando um jovem envaidecido, como a gente teve o exemplo de grandes músicos, Mozart, né? Um compositor fantástico, um homem de um talento absurdo, mas que, diante de tanto talento, ele acabava se perdendo nas fugacidades da vida. E tantos outros artistas que a gente viu, por exemplo, Amy Winehouse, né? Aquela cantora, aquela menina cantava demais, um talento, uma coisa assim, surpreendente. E como ela se acabou, né? E é justamente essa realidade. O talento é uma coisa boa, mas é uma faca de dois gumes aí se não souber ser conduzida por aquele princípio da humildade. E aí a Há pessoa. uns, há uns 5 anos atrás, a irmã Miriam falava no encontro de liturgia. Ela dizia que para ser um bom salmista não precisava só saber cantar bem. Ela dizia, eu já vi várias pessoas no Brasil inteiro subir no altar e cantava maravilhosamente bem, mas a gente não sentia unção no salmo, na pessoa não tinha unção, não era ungida pelo Espírito para fazer aquilo. Então cantava, né, fazia a técnica bem, né, tem o dom, mas tinha o talento, né, mas aquele dom espiritual, aquela unção não habitava naquela pessoa. Justamente, Renato, aí a pessoa acaba mostrando muito o seu aspecto humano e deixando o divino escondido, né? E, Aí o dom acaba se perdendo. Mas também uma coisa interessante, Renato, é que a pessoa pode também receber os dons e usar mal deles. Também pode acontecer, né? Infelizmente. Porque o que é o dom?
O dom é um presente que a gente recebe, o dom é uma realidade que a gente recebe de graça de Deus. Que ele dá, como a gente disse, né, segundo os desígnios de Deus, segundo os desígnios do Espírito Santo, ele sopra onde quer. Claro que a gente deve invocar e pedir os dons do Espírito Santo, mas às vezes a gente recebe esses dons e começa a exercer eles, né, e fazer, e falar, e exercer a caridade, exercer o serviço, exercer aquilo outro, mas diante daquilo que as pessoas falam. As pessoas dizem, fulano de tal é uma pessoa tão caridosa, fulano de tal é uma pessoa tão sábia. Aí a pessoa vai ouvindo aquilo, vai ouvindo, né, e vai descendo uma coisa que veio da parte de Deus. É aquilo que São Paulo, né, recordava, nós somos tesouros que levamos um grande tesouro num vaso de barro. Então quando a gente não parte do princípio da humildade, por isso que é muito importante a humildade passa, ela é essencial para a nossa caminhada de vida, seja numa missão, seja no ofício, seja diante dos dons que a gente recebe. Se não tiver humildade, de nada adianta. Se não tiver humildade e amor, de nada vai adiantar. Por exemplo, essa questão mesmo que você falava da salmista. Existem pessoas que cantam muito bem, mas faz todo aquele melismos e aquela voz toda rebuscada, mas as outras pessoas não conseguem acompanhar na liturgia. E aí acaba não tendo sentido. A pessoa acaba achando que ali está fazendo papel solo, né? Então, pode acontecer isso com o sacerdote também. Não, o sacerdote que muitas vezes pode, às vezes, pregar tão bem, falar tão bem, cantar tão bem. E aí ele deixar transparecer mais a sua eloquência, mais a sua, vamos dizer, o seu conhecimento, né, acadêmico, intelectual, e deixar os dons de Deus de lado. E ele pode até atingir muitas pessoas, convencer muitas pessoas, mas ele não vai atrair para Deus. Ele vai acabar sendo atraindo só para ele mesmo, né? As atenções, os olhares, e acaba sendo prejudicial, né? Vamos lá aqui. A Amanda fez algumas perguntas aqui. Como posso estar cheio do Espírito Santo? Né? E aí aquilo que a gente falava, o princípio é a humildade e o amor. Para que a pessoa fique cheia do Espírito Santo, são condições imprescindíveis para isso. Vamos lá. Como posso saber qual é o meu dom espiritual? Aí a gente falou, né? Acontece na medida que a pessoa vai se dispondo ao serviço. Qual o propósito de cada dom? E aí o propósito, ele é a vida de santidade. O propósito de cada dom, ele tem como propósito levar a pessoa ao crescimento na santidade e ajudar outros nesse caminho também. Então, tem como finalidade sempre Deus, mas passando pela nossa vida e passando pela vida do outro. Então, esses são os propósitos dos dons. Deus nos concede os dons para que a gente possa, recebendo eles, ser capaz de caminhar numa vida de santidade, e numa vida de santidade de tal forma que possa levar outras pessoas também a desejarem caminhar nesse caminho. Como cada dom se manifesta, né? Então, deixar assim, cada vez que a gente vai falando, a gente pode ir expressando, né, sobre alguns dons. É muito particular como cada um se expressa, né? Mas a gente deu alguns exemplos aí de como se expressam, né, alguns dons. O exemplo do dom de ciência, naquela situação da criança lá, em relação à lagarta e à borboleta, né, em relação ao acidente. Isso vai mostrando o dom de ciência, de ser capaz de ver Deus nas situações, nas coisas criadas, né? E aí a gente citou também, dentre os outros exemplos, vamos lá, o que é cláusula... a cláusula filioque, que a gente tinha falado na questão da live anterior. A gente tinha falado sobre a questão do filioque, que foi uma questão teológica entre os católicos ocidentais e os católicos ortodoxos, né, de linha ortodoxa, que os ortodoxos eles tinham aquele princípio de que o Espírito Santo vinha só do Filho, né, quando o Filho sobe ao céu, ele envia o Espírito Santo. A Igreja, né, definiu, a Igreja Católica Apostólica Romana, no seu desenvolvimento de fé, definiu que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. Né? Então, a causa filioque é que vinha só do Filho. Por isso tem esse termo, filioque.
o Espírito Santo vinha só do Filho. E a igreja dizia não. Como tem presente no credo do ensino constantinopolitano, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Tá, ok? Vamos lá. Pronto, né? Acho que acabou. Isso aqui é o quê? Acho que deve ser figuras de pergunta. Propaganda. É propaganda, né? Tá certo. Vamos ver aqui nos comentários se tem alguma pergunta, Renato. Então, ó, tem a Maria Isabel que perguntou: no carisma da oração em línguas, pode acontecer blasfêmia contra o Espírito Santo? Aí daí tem uma outra aqui que que eu vou preferir juntar com ela aqui. Deixa eu só encontrar. Do José Victor. Como funciona o dom de línguas? Nos encontros carismáticos se encontra muito esse dom. Muitas vezes eu repeti, mas não foi com sinceridade. Então, o dom de línguas, na verdade, São Paulo fala, é diferente do que, vamos dizer, do dom de línguas que a gente vê ali presente, em Pentecostes, a gente vê São Paulo falando. É um pouco diferente daquilo que a gente vê, de certa forma, hoje. Porque é chamado do dom de glossolalia, né? O dom de línguas. Justamente não ser possível blasfemar contra o Espírito Santo através da oração de línguas, não. Não é possível blasfemar. Na verdade, o que pode acontecer, né, para esclarecer essa primeira pergunta, é que a pessoa possa, sem muito discernimento, fazer aquilo numa tentativa de participar daquele momento, numa tentativa de fazer o Espírito Santo, né, vir sobre ela, porque, na verdade, a oração de línguas, ela é esse tentar trazer o Espírito Santo para dentro de nós, para que a gente possa tirar o que está dentro de nós, que a gente não consegue expressar através de palavras. E aí, aquele momento, aquele balbuciar, né, que acontece ali, seria esse clamor do Espírito Santo dentro de nós, fazendo a gente colocar para fora aquilo que a gente não consegue dizer com palavras, né, audíveis, mas que a gente precisa colocar. Mas precisa, para que haja a oração em línguas, na verdade, ter uma pessoa que tenha o discernimento de línguas. Uma pessoa que tenha a capacidade de fazer o discernimento e de falar sobre aquilo que aconteceu. Se não tiver uma pessoa assim, é melhor que não se faça. Se não tiver uma pessoa com um dom de discernimento para poder, seria o dom de ciência também, né, no ponto de vista prático, o dom de ciência de ser capaz de prescrutar ali aquela realidade do coração de cada um daqueles que estão ali clamando e poder ver o que realmente precisava. Como a gente vê uma pessoa que às vezes está no momento ali e tem algumas pessoas que têm um dom que dizem, eu estou ciente que tem uma pessoa agora que está sendo liberta de um mal. E através daquilo que a pessoa está dizendo ali, aquele mal está saindo de dentro da pessoa. Entende? Mas tem uma pessoa que é um intérprete, que é uma pessoa capaz de interpretar aquilo e poder colocar isso para os demais. Como também a situação de uma pessoa que está passando por um problema com seu pai, com sua mãe, e através daquele momento ali, naquele balbuciar, naquele momento daquela oração, ela coloca aquilo em oração de línguas, e a pessoa que é intérprete, ela é capaz de captar aquilo, para escutar o coração daquela pessoa e poder colocar aquilo para a pessoa, para que ela perceba que está sendo curada. Entende? Então, é preciso que tenha esse processo. Muitas vezes acontece em momentos de oração em línguas que não tem esse processo de discernimento e acaba sendo melhor que não se faça. Né? A própria renovação carismática orienta que não se faça oração em línguas se não tiver uma pessoa com o discernimento necessário para poder ajudar naquele processo. Né? Então, essa é diferente daquilo que aconteceu lá, né? E o próprio São Paulo daquilo que aconteceu em Pentecostes. E o próprio São Paulo vai dizer, né, que muito mais importante para a comunidade do que o dom de línguas é o dom de profecia, que é a capacidade de falar das coisas de Deus, de falar aquilo que Deus, né, quer falar para aquelas pessoas. É muito mais importante. E às vezes se valoriza muito a questão do dom de línguas, né, se pede ele, porque também essa questão, a pessoa não sabe às vezes fazer. A pessoa está ali, naquele momento, e ela quer participar do momento. E ela acaba balbuciando, dizendo coisas que não entende, mas aquilo dali tem um aspecto também psicológico muito positivo, Renato, é interessante,
que quando a pessoa faz isso, ela vai colocando para fora coisas que estão, vamos dizer, machucando ela por dentro, mesmo sem saber. Psicologicamente tem esse efeito. Ela vai sentir um certo alívio. Por isso que as pessoas, depois que passassem pelo o momento de oração em línguas, fazem um repouso, né? Fazem um repouso e depois se sentem diferente. Então, tem esse aspecto também. E tem um aspecto espiritual, claro. E quando a pessoa, às vezes, mesmo sem saber, vamos dizer assim, sem saber orar em línguas e fazendo aquilo, ela vai entrando também nessa dinâmica e vai acontecendo, porque o Espírito Santo vai tocando. Entende? O mais difícil, no sentido de Vai depender da blasfemar, pessoa. Vai depender da como? abertura da pessoa, né? De Nisso. como ela se Sim. deixa. Sim, é justamente essa questão, o Vitor, como o Vitor falava, né? O Vitor dizendo, mas eu já participei de momentos assim e eu fiz ali porque eu estava no meio de, né? Aí realmente existe um certo bloqueio. A gente precisa primeiro de uma certa abertura da nossa parte para entender que o Espírito Santo age naquele momento. Contudo, as pessoas que estão conduzindo os momentos de oração, elas precisam ter muita sabedoria, né? Ter muito também esse dom de discernimento, ter esse entendimento da ciência, pedir muito o Espírito Santo de longe de Deus para que ela possa ajudar naquele processo, porque senão acaba sendo só, né, um balbuciar. Contudo, tem o seu efeito psicológico e também se a pessoa se abre a isso, o Espírito Santo pode agir de alguma forma ali. A gente não fecha a porta para isso. Mas pode acontecer da pessoa fazer isso por zombaria também, né? Acontece. E a pessoa fazendo por zombaria, aí realmente acaba sendo um atentado contra o Espírito Santo. Porque a É pessoa. até uma curiosidade que eu tenho, porque há muito tempo atrás, né, uma pessoa, a gente conversando, aí eu perguntei como é que faria para uma pessoa que nunca, né, falou em línguas em um momento de oração e tal, quais seriam os primeiros passos? E daí essa pessoa me disse, você na hora da oração vai só falando amém, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Né? Aí eu queria saber se seria realmente esses os primeiros passos, ou se seria de outra forma, ou se deixar levar, né, pelo som, pelo sentir mesmo, né, do momento, ou se a gente deveria ir meio que dando esses passos, né, para chegar a esse nível na oração, né, nos encontros. Uhum. Na verdade, isso é muito, assim, um tanto relativo, Renato, e subjetivo. Uhum. Né? Mas uma das palavras que se usa, na verdade, nesse momento que deveria ser usada, era a palavra Maranatá, que é Vem Senhor. Uhum. Né? Seria uma forma de a pessoa balbuciando essa palavra, né? Até no processo de meditação, quando a pessoa vai fazer meditação, repetindo pausadamente essa palavra, ela vai ajudando nesse processo. Né? Algumas pessoas repetem também aleluia, aleluia. Isso seria uma forma de soltar um pouco a língua, de soltar um pouco para aquele momento, entendeu? Já que a pessoa não sabe como fazer. Mas aí é muito relativo a pessoa, a situação, mas o mais importante é nessa abertura, né? Nessa abertura ao Espírito Santo, isso é o mais importante. A pessoa se abrir, a pessoa não sabendo poder se colocar ali em oração. Eu também já participei de momentos assim, quando não tinha muito discernimento a respeito dessa questão, mas eu participava. Às vezes a gente acha estranho de início, quando não conhece, mas diante daquele momento você vai participando, se deixando conduzir pelo ambiente de oração, pelo clima de oração, e aí você vai se entregando. E às vezes acontece da pessoa repousar sem necessariamente é, né, manifestar o dom de línguas, né? Acontece a pessoa repousar. Mas que tem esse aspecto de que a pessoa vai soltando a língua de alguma forma, que aquilo vai saindo. Por exemplo, quando a pessoa, o Padre Zezinho tinha as músicas, né, que ele cantava, e de vez em quando cantava e começava aquele lá, não sei o que, lá, né? Não está cantando nada, entendeu? Mas aquele som vocalizado ali, ele acaba fazendo parte da música. Ele acaba entrando no contexto da música. Então isso também pode acontecer no momento de oração. Às vezes a gente não sabe o que dizer, não sabe como falar, e vai se colocando ali em oração e vai sendo conduzido. E ao se deixar conduzir, a pessoa vai começar a falar, né? Sem às vezes nem esperar. Mas é uma forma de soltar a língua usando desses artifícios, porém, a melhor forma é a pessoa se colocar com humildade, primeiramente, diante desse momento, porque o que acontece às vezes é que a pessoa não entendendo aquilo, né?
eu respeito muito a renovação, tenho um carinho muito grande para a renovação, e a pessoa não entendendo isso, chega e participa e aí começa a ficar falando. Ah, que doidice. Ah, quem já viu o negócio daquele? Que o pessoal rezar e ninguém entende o que está falando? Quem já viu? Não é que doidice é essa? Como eu disse, é muito importante ter uma pessoa que tem o dom do discernimento para poder auxiliar naquele momento. Porque alguma coisa ali está querendo se colocar para fora e precisa de alguém hábil para poder ajudar em relação a isso. Né? Mas, enfim, é mais ou menos por aí em relação a essa questão. É uma questão muito polêmica, é uma questão, né, que leva muito para lá, para cá, porque nem todo mundo se abre, vamos dizer assim, a essa compreensão a respeito disso. Né? Contudo, é muito importante o respeito, né? Mesmo a pessoa não é obrigada, né, a rezar em língua, a orar em línguas, nem todo mundo, né, tem isso, mas aqueles que realmente o fazem, né, a gente vê que acontece um processo muito forte, tanto psicológico quanto espiritual também, de um auxílio muito forte na pessoa. Vamos Bom, lá. acho que uma última pergunta aqui é da Maria Helenilma. Padre, qual o dia da semana que a gente pode ouvir o ofício? Eu acho que deve ser a liturgia das horas, né? Ah, sim. Então, Eu acho. como a gente, se for essa pergunta, né, a gente está rezando, na verdade, após a missa, está fazendo a oração de laudes. Né? A gente está fazendo antes outros horários, mas a gente está fazendo mais a oração de laudes agora. E a gente está fazendo pelo Instagram também. Eu acho que deve ser isso. Mas, Bom, essa ok. foi a última pergunta que eu identifiquei aqui, né? Não sei se acho que não Certo. tem mais. Só boa noite, sua bênção, Uhum. Padre. Muito Adoro o bem. assunto. Então, Deus abençoe a todos, né? Eu acredito que a gente tenha falado um pouco. A gente não consegue falar tudo pelo tempo, não consegue falar tudo também pela nossa dificuldade, né? A nossa debilidade, fragilidade própria. Ah, Mas eu acredito que tenha sido muito positiva nesse momento, lembrando que os crismandos que nos acompanharam pela live, né, depois passem para os seus catequistas, né, um resumo daquilo mais ou menos que a gente falou aqui, né, procurem depois ver direitinho para poder transmitir um pouco disso que a gente falou aqui. Teve mais uma questão aqui para a gente finalizar, né? Nossa irmã G. Maiara, ela colocou aqui que Deus possa nos dar sabedoria para lidar com isso. A sabedoria a gente vê que a gente precisa nesse tempo de pandemia também, dom. Qual dom, Renato, que a gente precisa aí para discernir nesses sinais, nessas situações? acho que tem que usar, acho que tem que usar todos os dons, Padre. Mas Acho dentre que eles, não me prenderia, não, mas acho que tem que usar o dom da inteligência, o dom da ciência, o dom da sabedoria. Esses três são fundamentais. Eu acho que não tem quanto correr. mas a ciência é justamente o ponto principal para a gente pedir, né? A gente deve pedir o dom de ciência para nos ajudar a ver, diante de tudo isso que a gente está vivendo, sinal de Deus, a presença de Deus e ver como Deus também trabalha em nós através de tudo isso que está acontecendo. Então é preciso ter esse dom de ciência, né, muito forte aí para ajudar a perceber isso e não olhar só o outro aspecto, que é o aspecto da desgraça, da situação difícil, né, que muitas vezes abate sobre o nosso coração, essa incerteza, essa insegurança, né, a gente sente realmente isso, isso Creio que causa muita sofrimento. gente, creio que muita gente nesse período já iniciou um processo de transformação de vida mesmo, né? Agora, o bom seria que todos sofressem esse processo de mudança de vida, né? Que se todos conseguissem olhar, mas realmente, como o senhor falou, muitas pessoas ficam mais grudadas no aspecto negativo, né? No eu não posso mais fazer isso, não posso mais sair para fazer aquilo, ou essa situação me priva de determinada coisa, né? E não consegue dar um passo para evoluir. Eu vejo muita gente se lamentando porque não pode ir mais à missa, né? E está no templo na hora da celebração eucarística, mas não se prepara espiritualmente para acompanhar em uma transmissão, ou antes não tinha o costume de ir à igreja e reclama por reclamar, né? Essa Só para ter o constância. costume da reclamação diária. Tá bom, mas vamos finalizando que já está aí quebrando o nosso tempo.
Um forte abraço a todos, Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo junto, próxima semana.